Boa tarde, queridos. Nós vamos dar agora início à nossa aula sobre o nosso novo aqui, o monitor de débito cardíaco, com a nossa queridíssima Flávia. Cadê Flávia? Aqui. Eduardo Life Science. Estava doido para falar isso. Vai. Então, boa tarde a todos. Nós vamos falar agora do monitor, que é o Hemosphere, que ele é um monitor de débito cardíaco. Ele é a evolução do monitor Vigilance, o EV1000, e agora o monitor ele vem de uma forma modular, tá? Então, ele tem todas as tecnologias de uma forma modular. Então, os módulos, eles são encaixados aqui na base, e aí vem a base dele é a base da tecnologia minimamente invasiva. O segundo módulo é o do Swan-Ganz. Então, sempre que tiver dúvida, como ele é de encaixe, cada módulo vem escrito a tecnologia, tá? Então, é o módulo do Swan-Ganz. Mas esse nós não vamos usar. A gente não vai usar, apenas só essa base, que é a tecnologia do minimamente invasivo, porque a instituição só tem o sensor do FlowTrack. Bom, e aí a gente vai estar fornecendo o outro sensor, que é o Active Sensor. E essa outra base aqui é o do Foresight, que também não vai ser utilizado, que é um módulo da tecnologia não invasiva, que é o Foresight para oximetria cerebral. E esse último módulo é um módulo não invasivo, tá? Que não tem aqui na instituição, e também não tem o módulo, mas fica fechadinho para que o monitor não fique aberto. Bom? Então, é uma plataforma com todas as tecnologias, minimamente invasivo e o não invasivo. O que a gente vai usar é apenas o cabo de pressão, que é a tecnologia do minimamente invasivo, que vai conectar no sensor do FlowTrack. Então, a gente pode encaixar tanto na portinha 1 ou 2, não importa. E a cor verde sempre para cima, tá bom? Então, pode encaixar de um lado ou de outro, não tem problema. Esse é o encaixe, tá bom? Então, voltando aqui, a gente já ligou o monitor. Normalmente, ele sempre a primeira tela, né, é colocar os dados do paciente. Então, a gente vai colocar os dados do paciente. Não é necessário colocar o nome do paciente. É necessário sempre colocar o peso, a altura, a idade, o peso, a altura e o sexo. Pode avançar? Pode. Então, aqui ele mostra uma outra tela. Então, a gente tem aqui de tecnologia o invasivo e o minimamente invasivo. Então, se, por exemplo, se tiver selecionado que tem um catéter de Swan-Ganz e você vai utilizar o minimamente invasivo, ele não vai ler. Então, é importante que a gente selecione a tecnologia que a gente vai utilizar. Então, a gente vai utilizar o minimamente invasivo. Ótimo. Aí, agora, a gente vai fazer a conexão. Cabo de pressão com o sensor FlowTrack. E a conexão é verde, tá? A outra conexão vermelha que a gente conecta com o cabo no entorno de paramétrico para espelhar o parâmetro do débito cardíaco. Ótimo. Então, essa é feita a conexão, tá, do sensor. E a gente tem a opção de zerar aqui no cabo de pressão ou no próprio monitor. Vai ver aqui. Fez a zeragem.
na casinha. Ótimo. E aqui, sempre na drenagem. E aqui a gente tem a opção de escolher uma outra tela. Selecionar tela. Selecionar tela. Você escolhe para a tela. Gostou dessa? Tá. Se você apertar no coraçãozinho, essa tela é a tela do EV1000, que é utilizado no monitor lá do CTI. O monitor do EV1000, eles normalmente utilizam essa tela. Bom? E aqui no lado, a gente tem os parâmetros. Então, o médico ele tem a opção de escolher os parâmetros se ele quiser mudar o débito cardíaco, como saturação, não é isso? Uhum. Saturação, colocar o débito cardíaco, ele tem essa opção. Não. Você quer que pede? Não é na letrinha aqui. Isso. Então, ele abre essa tela e aí o médico escolhe qual parâmetro que ele vai utilizar para esse paciente. Conferir na casinha. Foi. Aí confirma. Pronto. Fez a mudança? Foi não. Ele está selecionado. Agora foi. Aí a gente confirma na casinha. Pronto. Se quiser mudar o outro parâmetro, o médico achar melhor mudar o outro parâmetro, ele muda e faz o mesmo processo. O que vem de novidade nos próximos meses? É esse sensor, que é o Acumen AQ Sensor, que ele tem um software a mais, que é o software do HPI. A conexão é a mesma. A diferença dele para o FlowTrack é que ele tem o HPI, que é o índice de predição de hipotensão, que nesse monitor aqui, ele dá uma tela secundária, que é uma tela de decisão para o médico. Então, por exemplo, esse sensor, ele tem uma escala de 0 a 100, que quando ele faz 2 leituras de 85, ele está avisando o médico que aquele paciente vai fazer uma hipotensão nos próximos minutos. E com a tela secundária que a gente vai mostrar aqui, o médico consegue avaliar, né, qual a conduta necessária para esse paciente. Então, por exemplo, o débito está caindo, ele consegue fazer um volume de 250, corrigir o débito, ok, ele não precisa fazer um inotrópico, um vasopressor ou qualquer outro medicamento necessário para esse paciente. Apenas com um volume, ele consegue corrigir o parâmetro desse paciente. Porque muitas das vezes, quando o médico não tem a tecnologia, ele acaba excedendo no volume ou no medicamento. E o pós-operatório desse paciente, o desfecho é muito ruim, porque acaba criando uma sobrecarga cardíaca. E muitas das vezes o paciente não consegue acordar, tá? Então, esse é o sensor que está chegando nos próximos meses, mas a instituição vai continuar usando o FlowTrack. Então, vai ter os 2 sensores. E assim... Esse pode ser na artéria. A diferença também é que o FlowTrack, ele é validado em qualquer artéria, e o Acumen aqui, o sensor, apenas na radial. Esse nos 2, esse só na radial. E a tecnologia também, normalmente o médico vai usar naquelas cirurgias de alta complexidade. Não vai ser todas as cirurgias que vai ser necessário, até porque nem todas as cirurgias funcionam na artéria. Então, é uma tecnologia que vai ser utilizada para aquele paciente que vai ser transferido para o CTI, tá bom? O fato de existir um não vai descontinuar o outro, né? Não. Vai ter os dois. Vai ter os 2. Deixa eu só voltar aqui no HPI. Essa é a tela secundária, que é uma tela de decisão. O médico vai ver a pré-carga, contratilidade e elastância. Com os parâmetros, com os valores de referência, o médico vai saber qual a conduta necessária para esse paciente. Essa tela, ela dá apenas com o sensor
o Ackerman aqui, o Sensor. Bom, por conta da tecnologia, por conta do HPI. O Flowtrack não tem essa tela de decisão, tá? Ele vai ter outros parâmetros hemodinâmicos, vai ter todos, mas não vai ter a tela de decisão. Mas ele vai conseguir visualizar, tá? Qual a conduta necessária também que ele vai poder ter em relação a esse paciente. E um detalhe que, quando o paciente sai da cirurgia, quem manda, na verdade, é o paciente, mas quando ele sair da cirurgia, ele fica monitorizado, ele pode ficar até 8 horas, dependendo da estabilidade dele. Manteve estável, ele permanece, né, até 8 horas, depois pode se tirar. Bom? Tá bom, né? Pode continuar. Não. Ah, sim, sim. Então, Como é que encerra? quer tirar? Não? Tranquilo. E esse monitor vai ficar no moça. É isso. Agradecemos a sua atenção. Oi? Obrigada, gente.